Quem é igual a ti, ó Senhor, dentre os deuses? Ele. Ninguém é igual a você. É óbvio. Sua voz, seus hábitos, sua aparência, tudo faz de você uma pessoa única. Só existe uma pessoa igual a você, você mesmo. Não, é piada, né? Só existe uma pessoa igual a você mesmo. Se é você mesmo, não é igual a você, é você, pô. Igual seria uma outra pessoa, necessariamente. É pobre, é paupérrimo, tá mais pobre que eu, cara, que eu nunca fui na escola praticamente. Estudei 4 anos. Ai, meu pai do céu. Por isso falo tudo errado, mas tá pior que eu. É, mas é melhor ler isso aqui do que ser cego, né? Ah, não é isso aí, ô Juliana? Hein, Rosa Lúcia? Alô, Silvinha? Sim, amadinho. Lemos na Bíblia em Salmos. Vamos ver se tem a ver com ninguém igual a você. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Narcisismo. Eu me louvo. Como é que é? Não, eu te louvo. Ah, eu te louvo? É, no Salmos aqui. Eu te louvo, louva a Deus. Porque me fizeste de forma especial. Porque me fizeste de espelho. modo... Sabia que tinha espelho na época? A espelho era água. Então, nessa hora, o Narciso aí vai na beira d'água, olha pra lá e fala, olha como eu sou lindo, eu sou maravilhoso. Então eu te louvo porque ele fez assim. Nossa, só pode ser Salomão, cara. Ou então Davi. É um dos crápulas. É um desses crápulas. Né? Tuas obras são maravilhosas. Disso tem um plano de certeza. Quer dizer, me fez bonitão, lindão, fez desse jeito. A obra de Deus é maravilhosa porque fez ele bonitão. Rapaz, nós temos mesmo que engolir uma coisa dessa de Davi e de Salomão. É, vamos ver. Deus é o Criador e Ele deseja se relacionar com você. Não, isso aí não foi do Criador falando. Isso foi ou o canalha do Davi ou o crápula do Salomão. Dos dois? Dos dois. E dizendo uma coisa dessa, eu te louvo por quê? Tá ali, ó, por quê? Ó. Eu te louvo por quê? Porque me fizeste de modo especial e admirável. Porque eu sou o cara. Hã? Ele podia falar isso, era rei de tudo lá, ou se foi Salomão também, né? Aqui, ó, tuas obras são maravilhosas, quer dizer, me fizeste, então eu sou obra dele, e a obra dele é maravilhosa. Quem é maravilhoso? Eu mesmo. Tá ali, não tô brincando. Eu sou o cara, mano. Olha pra cá, meu gente, deixa eu mostrar aqui pro pessoal, o pessoal ver essa parte aí, ó. Olha aí, ó. Tá, eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Por que louva? Porque fez Salomão ou Davi, não sei quem foi, de modo especial e admirável. Quem fez? Foi o Criador. Fez quem? Fez esse cara aí, Davi ou Salomão. Então suas obras são maravilhosas. Qual obra? A obra de ter feito ele. A obra é maravilhosa. Ele é a obra. Maravilhoso é ele. Isso é louvor a ele próprio. Ele próprio. Isso é narcisismo. É narcisismo, é verdade. Caraca, cara, na Bíblia tem tudo. Não precisa nem ler outros livros. Não precisa ler pornografia porque tem Salomão lá. Com Cantares de Salomão. Não precisa ler assassinato, crime e mistério, que tem Davi no mistério danado matando todo mundo. Davi tem todos. Não precisa ler mentira, porque Crônicas tem mais mentira do que o livro do Pasquim. Adultério também não precisa. Adultério não precisa, que o Davi é o cara. Não é verdade? Você não precisa ler livro de quase nada, lê tudo na Bíblia. Lá tem tudo. Lá tem até negócio de vender a mulher por troca de. Aliás, vender o marido por troca de uma fruta do campo. Amada. Tem até o prêmio do corno, que é o cara, ele casar com a mulher e o outro cara dormir com ela. Não tem? Tem. É Oséias, né? Não, Oséias não, é lei de Moisés mesmo, é Levítico. Não, eu tava pensando naquela parte lá que o Criador falou, mas é pra dizer sobre uma coisa. Mas esse que fala, desposará a tua mulher, mas outro homem deitará com ela. Sim, eu conheço essa. Então, isso é a lei de Moisés. Se vacilar na lei de Moisés, o cara vira um corno obrigado a ser, por lei. Entendeu? Moisés permite que outro homem pegue a mulher dele. Entendo, aqui é alguém. Oxi, como assim, Rubens? Canalha e crápula, Davi e Salomão, que é isto, Rubens? Explique bem isso. Ô, Bernardo, você chegou hoje, né, Bernardo? E não leu a Bíblia. Bernardão, você chegou aqui hoje e não leu a Bíblia. Vai ler pra você ver o que eu tô falando, vê se eu tô brincando. Tenebroso. É tenebroso, meu irmão. Depois dá uma lidinha lá com calma, dá uma olhada lá pra você ver nos Atos de Davi e de Salomão.
Agora, você me diz. porque as pessoas não entenderam ainda que o único digno de confiança, digno de ser aceito, acreditado, ser louvado, mentalmente falando, adorado, claro, no entendimento, é o Messias, Rubens. Né? As pessoas não entendem. Então, quando a gente fala de qualquer um, porque todos foram humanos e fizeram as coisas erradas, como todo mundo faz, É que eu tô falando, Amadinha, a gente fala a realidade aqui, não é pecado, não é errado e nem ofende ninguém, é verdade. Você quer ler o livro de pessoas fazendo muita sacanagem com os outros? Lê a Bíblia, tá lá Davi, sacaneando muita gente, cara. Fazendo atrocidade, matando muita gente de forma covarde, criança no peito, bebê, animais. Né, amada? Você quer, por exemplo, ler um livro em que o marido dá a mulher pro rei, para poder o rei ficar bem com ele? Então pode ler lá, porque esse é o papel do Abraão. Sim. Eu estou mentindo? Você quer o que mais? Essa parte aí, quando eu lia, Rubens, até quando eu estava no seu religioso, eu ficava pé da vida. Como é que o cara dava a mulher dele pro outro cara, mano? Você quer o que? Incesto? Então o próprio Abraão era incestuoso. E Ló é a mesma coisa. Sim. Entende? Aí você quer mais o quê? Que é gay? Gay, os reis eram tudo gay. Não precisa nem... Não falando Davi e Salomão, estou falando dos reis da Babilônia, os reis lá do Egito, né, da Grécia, que é helenos. Tudo gay. Mas gay tem mesmo, tem Sodoma. Não, Sodoma não tem. Não, Sodoma não. Comprovadamente não. Tá certo? E mentiram para você sobre Sodoma. Tem que ler melhor. Lê e vale o que está escrito. Conversava com um amigo que eu conheci esses dias e dizia para ele, irmão, está escrito. Seja o homem mentiroso, verdadeiro pai, segundo o que está escrito. Vale o que está escrito. Né, amado? Se está escrito que Sodoma tinha atitudes homossexuais lá, é uma coisa. Mas se não está escrito que tinha, ninguém pode afirmar que tinha. Não vá além do que está escrito. Quando eu digo que Davi era um mau caráter, é porque o que você diria de um cara que chefiou uma quadrilha onde só tinha gente ruim? Homens amargurados de espírito, endividados, pessoas perseguidas, procurados para ser mortos. E chegava lá pro rei desses locais lá e ainda falava de peito cheio, né? Que foi lá, hoje eu matei esse, aquilo outro, aquela família ali e tudo mais. Né? Era. Todos os dias, enquanto viveu com os filisteus, Davi lutou a favor deles, né? E todos os dias em que viveu com os filisteus, todos os dias Davi saía para matar uma família diferente. E o rei Aquis perguntava, de onde vem hoje, Davi? Meu rei, hoje eu venho de dar em cima da família do fulano, não deixei nem criança de peito, nem mulher virgem, matei todo mundo. E o rei ficava muito feliz com Davi todos os dias. A única coisa que fez o Davi sujar para ele, né, amada? A única coisa que fez sujar para o lado do Davi é que os príncipes do rei Aquis alertaram o rei Aquis. O rei, esse homem, ele costuma degolar as pessoas e dar para o Deus dele em um sacrifício. Eita, lasca. Essa nem eu sabia, não. Cuidado. Faz tempo que eu não leio. Cuidado que Davi na calada da noite, estou aqui floreando, mas é mais ou menos isso. Sim. Cuidado que Davi na calada da noite costuma degolar, e aí está escrito, degolar por traição, tá certo? E oferecer para os seus deuses lá. Então. O seu Deus, está escrito, o seu Deus. Aí como é que se diz? O jeito que o pessoal que acredita em Davi, mais do que no próprio Salvador, tem para defender Davi é aquela velha frase. Mas ele. Como Davi. Mas ele era segundo o coração de Deus. Eles falam isso o tempo todo. E aí? Era no momento em que o pai escolheu ele, né, Rubens? Quando ele era criança, era um jovenzinho. É o que eu falo, amada. Se o Criador do céu e da terra teve Davi como escolhido dele, segundo o coração dele, e depois que Davi começou, depois de grande rei, começou a fazer tudo o que ele fez, se Deus continua com a mesma visão a respeito de Davi, é porque ele não é onisciente. Ele já deveria saber que Davi ia virar um capeta. E se ele apoia Davi depois de ser o Criador apoiando, cara, pra mim tô fora desse aí. Porque apoia coisas terríveis. O pai não apoia isso. Entende, amado? Entendi, sim. Então você pode somar 2 e 2. Quando você vê os príncipes do rei Aquis dizendo que Davi pode entregar eles em oferenda a Deus, ao Deus de Davi, não pode ser o Criador. Quando Davi autoriza matar todos os filhos de Saul que ainda estavam vivos para oferecer o sacrifício a Deus, não pode ser o Criador do céu e da terra. É verdade. Não tem como ser. Quando Davi, no leito de morte, pede uma menina para dormir com ele, o pedófilo Davi,
Pedófilo, Davi? Ele era doente. A Globo está dizendo agora que todo mundo era doente. Doença agora. Doente. Precisava de um tratamento lá do doutor que a Globo mantém. Qual é o nome dele? Crivella, não escrevi. Fivela? Varíola. Ele tem que ter uma consulta com o doutor Varíola da Globo. Por quê? Porque é doente, é pedófilo. E Deus segundo o coração de Deus, sendo pedófilo. E mandando matar o próprio filho. Adonias. E ainda mandando matar o mais fiel amigo que ele já teve. Canalha, igual ele. Mas fiel a ele, Joabe. Joabe era um cara carrasco? Era. Pode ler. Joabe matava a sangue frio, quantos pudesse, quantas vezes por dia desse. Sim. Mas ele traiu Davi alguma vez? Joabe? Nunca. Certo. Era fiel a Davi. E Davi mandou matar ele. E o Por quê? Porque ele protegia Adonias de forma legítima, porque Adonias era herdeiro do trono. Tá certo, amada? Sim. Mas Davi não queria o herdeiro do trono assumindo, queria o filho de Betseba, a mulher que ele ficou encantado pela periquita dela. Verdade é essa. Não adianta tapar o sol com a peneira, florear. Né? A verdade é essa. Betseba fazia o que queria com Davi. Exatamente. Deu-lhe uma chave de periquita também, já era. Poxa, já foi. Café e tudo mais. Alô, Sevenson Roger, meu irmão. Obrigado aí pela força, hein? Aí outra coisa, né, Rubens? Outra coisa, quando eles defendem Davi, falando que Davi era segundo o coração de Deus. Era. Naquele momento, que ele era, né, defendeu lá as ovelhas e tudo mais, mas ele, né, foi se desviando. Depois que ele estava na casa de Cedro. Isso. Que ele havia já vencido todos os reis, tantos quantos, estava escrito assim, amada, tantos quantos Josué deixou para trás e não matou, Davi matou. Certo. Está escrito isso. Que Josué entrou matando todo mundo, era o maior dizimista até então. Opa. Mas depois veio Davi de olho na filha do Saul, Saul pediu 100 pênis, se eu não me engano ele deu 200 ou 300 pênis, pinto. Pra que pedir isso aí? Porque cara, aquele Saul era um louco, amado, ele era um cagão. Ai, credo. Não, isso que eu tava te falando, Rubens, sobre a questão... Pinto, cara, dos homens. Pinto dos homens? Eu tô falando pra você. No caso ele pedia, se fosse Davi pediria pinto ou pediria periquita? Do jeito que Davi era. Acho que é. Traga a mulher toda pra cá que eu quero ter 200 mulheres de dote. E o Saul pediu pênis. O que ele fez com eles? Não fala não, né? Tava cortado, acho que não servia pra muita coisa, né? Sei, depende. Davi cortou o pinto dos caras. Tá. Então, deixa eu te falar. E não, o que eu tava dizendo é isso. Ele era o segundo coração de Deus no começo, mas o pai, ele não interfere na vida das pessoas. Não é verdade? Ele era segundo coração. Tudo bem, mas Davi seguiu o curso dele. A cria da verdade entende desse assunto, amada. Olha lá. Já aqui também. A cria da verdade entende deste assunto. Olha lá, olha lá. Ai, meu pé. Então, mas o que eu tava te falando, que ele era o segundo coração. Se a pessoa for por esse lado, então, ó, pra você ver que não é porque ele era segundo coração, que ele era um cara santo, porque quando o Criador mandou o Messias, ele mandou o Messias porque olhou aqui pra terra e encontrou não viu um justo. Entende, Rubens? Então mandou o Messias por um propósito maior, universal e super, e mais importante que qualquer coisa. No caso de Davi, era para aquele momento ali. Ele viu que ele era um rapaz assim, inocente realmente, né? Um rapaz bom, que estava ali com as ovelhinhas. Então, para ser rei ali de Israel, servia, vamos dizer assim. Segundo o coração de Deus nesse sentido. Mas se fosse assim, poxa, Deus podia ter olhado aí segundo o coração dele e ter encontrado alguém para ser um Messias, vamos dizer assim. Se entendeu? Se essa lógica tiver alguma coisa a ver, entende? Que não tem. Claro. Não tem nada a ver. Entendi, minha rica. Vamos continuar vendo aí, minha riquinha? Então tá bom, gente. Eu nem lembro de parei de ler. Desviamos o curso aqui porque falou ali no narcisismo ali do Salomão e do Davi, aí eu vou à loucura. Tá ali, ó, não tô brincando não, aqui a Magia tá lendo, ó. Ali, você é o único, olha lá, tá dizendo isso, ó, você é o único. Começa a dizer que a pessoa é única para massagear o ego. Agora vai dizer que ela é como o Davi, como o Salomão. Nem queira. Queira ser como o Messias. Mas não queira ser como Davi e Salomão, nem ninguém. Né, Amadinha? Aí a Amadinha parou ali. Tá. Eu te louvo por que te louvo? Porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Por quê? Porque eu sou maravilhoso. É isso que ele está falando, olha lá.
Isso aqui. Aí eu parou aí, Maria. Tá. Deus é o Criador e Ele deseja se relacionar com você. Como é que o Criador se relaciona com nós? Como uma pessoa especial, cara. Isso é muita loucura que eles falam. Tá. É qualquer mentira que puder falar para levar a pessoa para dentro da igreja, da religião, do templo. Com você que foi criado por Ele de maneira tão única, mesmo quando você deixa Deus de lado e acha que é o dono da verdade, Deus continua amando você e você continua sendo precioso para Ele. Ele te ama tanto que foi disposto a deixar seu filho morrer por você para que você pudesse ter vida. Não, vida eterna, não é vida aqui não. É, vida eterna, esqueceu de pôr eterna. É, fazendo que é vida aqui que é para poder nascer aqui. Não Sim. fala isso não, pô. Por você ser tão valioso para Deus, é que Ele quer perdoar todos os seus pecados. Olha, gente, por você ser valioso, não, por todos. Todos. Está escrito todos, o tempo todo na escritura. Não tem nada de um especial no meio dos outros, não. Porque se um é especial, ele diferencia dos demais. Diferencia dos demais. É isso que o Salmo diz, que o salmista que escreveu falou. Ele é especial porque ele se diferencia dos demais. Os demais, não. O Messias morreu por todos. Eu não tenho nada de especial em rei Davi, em rei Salomão, em rei lixo nenhum. O Messias falou assim, o que saíste a ver? Homens trajando roupas luxuosas? Vamos citar eu, citando aqui. Davi e Salomão usavam roupa luxuosa. Que saístes a ver? Um homem trajando roupas luxuosas? Eis que estes que trajam roupas luxuosas andam nos palácios reais, olha aí. Davi e Salomão, né? Mas o que saístes a ver? Uma cana, um mato, balançando no deserto? Sim. E digo-vos, bem mais que isso. João Batista alimentava-se de mel silvestre, cingia os lombos com cinto, vestia-se de roupas de camelo. No entanto, não há entre nascido de mulher ninguém que seja maior que foi João Batista. É esse que é o nosso espelho. João Batista, o mato, ninguém repara o mato balançando no deserto, balançando no meio do matinho. Sabe o que eu pesquei? É mais especial. É, para todos, todas as pessoas da humanidade, independente do país, nação, entende? Para todos. Então, sabe não faz acepção, só um detalhe, amado. Esse Deus aí que ele elogia aqui no Salmo, não pode ser o Criador. Não, também. Porque o Criador não faz acepção de pessoas. De ninguém, cara. Eu não acredito num Criador que faz acepção de pessoas. De maneira alguma. Então, mas eu acho que isso aqui é mais um gancho da religião. Por quê? Porque quando ele fala você aí vamos supor, eu pego um panfleto desse, é você, minha irmã, você é especial para Deus, então assim, que bom, eu sou especial para Deus, eu vou seguir minha vida. Não, é especial para Deus aqui na denominação. Aí já fica aquela coisa ali, seleta, entendeu? Então, quem é especial para Deus, que faz parte de uma denominação, no caso a religiosa, que é daqui, do caso, do panfleto. Isso aqui é a Igreja Evangélica Batista, em Heliópolis. Tá vendo? Então, no caso, é para quem faz uma prática e quem é membro de uma instituição, no caso a evangélica, né? Por isso que ele fala você, porque se falar todos, não se encaixa no que eles querem. Né? Porque não é todo mundo que é dessa mesma instituição, muitos são de outras religiões, então das outras religiões não são especiais. Entendeu? É por isso, é mais um laço, como dizem, o laço passarinheiro. Ele para sempre, ele não quer que você se perca, mas que você viva com ele para sempre. Ele quer te dar uma vida que faz sentido. Quando confessamos as nossas culpas, entregamos a nossa vida para que Deus tome conta dela. Ele cura a nossa alma e nos oferece um recomeço. Confesse a Deus os seus pecados e você verá como é valioso para Deus. Então, outros também poderão encontrar através de você uma vida que faz sentido. Jesus espera por você neste momento. É aonde? Ele espera lá na igreja, vai lá. O que está lá em cima do púlpito, né? Entendi. Aquele lá que é o Jesus, que vai guiar as pessoas agora é ele. Verdade. Deixe que ele te encontre. Buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscardes, de todo o vosso coração serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Pronto, acabou aqui. Agora, amada, retornando a passar, vejo o pregador falar, é que Davi era melhor que Saul, porque Davi matou mais. Pergunta, o que o Messias diria é o que eles dizem? Definitivamente não. Agora sim, estamos prontos, vamos ler o Salmo 91, e eu disse para você aqui no início do programa que eu vejo esse Salmo com
com estranheza. Não porque o Rubens não sabe ler. Eu sei ler. Eu vejo com estranheza porque para mim ele parece mais aquele samba que diz que Tiradentes descobriu o Brasil. Tá certo? Vamos ver? Vamos. Tá aqui. Vamos ler com calma, amada. Tá. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Tem alguém falando isso. Não é o Altíssimo. Certo. Porque se fosse o Altíssimo, ele diria: aquele que habita na minha sombra. No meu esconderijo, a minha sombra descansará. Seria essa a termologia. Seria. Então quem está dizendo isso não é o Altíssimo. Não. Quem escreveu isso foi Davi. Então nós supomos que quem disse isso foi Davi. Sim. Então não é a palavra do Messias. Não. É a palavra do Davi. Com certeza. Também não podemos dizer que é a palavra de Deus, porque foi uma palavra para Deus. Aham. E aí eu pergunto a você, é a palavra de Deus ou do Davi? O Davi. O Messias falou: o céu e a terra passarão, mas as palavras de Davi não passará? Não. O que tem Davi a ver com a palavra do Messias? Nada. Da qual ele disse: céus e terras passarão, mas minhas palavras não passarão. Vamos parar para pensar nisso? Quem morreu por você que está assistindo foi Davi? Então abre o olho e tenha cautela com Davi. Davi era só mais um bunda rachado igual nós. Uma pessoa comum. Podemos comparar Davi com Hitler, Napoleão, Júlio César, Pompeu Alexandre o Grande, Gengis Khan, Nero, Hitler. Podemos comparar. Porque ele fez o que esses caras fizeram, matou muita E gente. foram pessoas normais, comuns como a gente. Humanos. Humanos. Que sentavam no vaso e davam uma bela de uma cagada. Desculpe Isso. o termo, mas o Davi tem que ter termo assim, porque ele era um desses. Sim. Era um cagão. Tá certo? Não devemos ter o pingo de pudor em falar de Davi, porque ele não é Deus, gente. Você precisa acordar para isso. Você não fala assim de Deus. Tu não fala assim do Messias. Você tem respeito. Mas por quem não presta, você tem algum respeito por Hitler? Por que tem respeito por um cara que não presta? Que a cantoria para ele é de que ele matava dezenas de milhares. Isso agrada a Deus? Que as pessoas não sabem que no Velho Testamento, amado, aparece ali um Senhor que não é o Pai. Certo. O pessoal não sabe disso. O pessoal não sabe que Davi autorizou o sacrifício humano para o Deus dele. E que os filisteus temiam que Davi também oferecesse o rei Aquis degolado ao Deus do Davi. As pessoas não sabem porque se tem algum pregador que sabe disso, não vai dar fala. luz aos cegos, né? Os pregadores tratam Davi como se fora Deus. É. Vamos ler de novo? Vamos. Palavras de Davi. Tá certo? Uhum. Davi está dizendo. Por isso que eu vou considerar isso aqui uma coisa sem lógica. Certo. Vamos ver por quê, amada. Você presta muita atenção. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Davi falando que aquela pessoa que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O pastor entende que habitar no esconderijo é ficar na igreja. É. Evangélica, protestante, nova. 400 anos, 1000 anos. 400 anos. 400 anos. Davi falando: direi ao Senhor. Então é Davi falando de uma divindade. Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Certo. Davi falando de uma divindade. Sim. Você pode ou não aceitar que é Deus, não vem ao caso aqui. Certo. Mas nós vamos entender o texto. O texto é Davi falando. Perfeito. Tá certo? Uhum. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Entrou a terceira pessoa de novo. Entendeu? Primeira pessoa que está aqui que aparece é Davi. Davi, porque ele escreveu o Salmo. Sim. Agora ele vai citar uma outra pessoa. Deus. Aquele. Senhor. É. Aquela pessoa Sim, sim. que habita no esconderijo do Altíssimo. Sim. Tá certo? Uhum. Aí Davi fala agora. Agora ele entra mais uma pessoa, Deus. Senhor. Direi ao Senhor. Davi falando. Ele quem? O Senhor. É meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza. E nele quem? Em Deus, confiarei. Agora Davi muda todinha a história e vira para ele. Para um outro ele, que ninguém sabe quem é. Perdão. Muda para você, para uma pessoa, desculpa. Muda para uma pessoa falando dele, falando de Deus. Sim. Porque ele, dá a entender Deus, Sim. ou o Senhor, te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Sim. Ele, no caso Deus, te cobrirá. Cobrirá quem? Alguém que Davi está falando. Te cobrirá com as tuas penas.
As penas não da pessoa que Davi está falando, mas as penas da divindade. E debaixo das suas asas, da divindade, te confiarás. A tua verdade será o teu escudo. Será o escudo e broquel dessa pessoa que Davi está se referindo. Está entendendo? Certo, estou entendendo. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Quem não terá medo? Alguém que Davi está falando. Que Davi está citando. Sim. Mas não é Deus falando, é Davi. É Davi, vamos Até agora. Sim. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Davi falando a respeito de alguém. 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Davi falando de alguém. Sim. Não sabe quem. Somente com os teus olhos contemplarás e verá a recompensa dos ímpios. Interessante é que com os olhos dessa pessoa que Davi está falando a respeito dela, vai ver os inimigos sofrendo, coisa que o Messias jamais apoiaria. Certo. Não tenha dúvida disso. Não é verdade? É. A recompensa dos ímpios, o que é? Sim. E a pessoa vai se gostar disso, de ver a recompensa dos ímpios. Exato. Olha como Davi é diferente do Messias, né? Sim. Porque tu, agora já é tu, Senhor. Sim. Tá? Porque tu, ó Senhor, és meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Espera aí. Esse versículo aqui, então, a gente precisa entender ele muito bem, cara. Porque Davi começou a ficar louco da cabeça. Primeiro ele está falando para aquela pessoa. Somente com os teus olhos, fulano, né? Contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Essa pessoa que Davi se reporta a ela vai ficar maravilhado de ver os ímpios sofrendo. Certo. Agora ele vira para Deus. Eu acho que é para Deus. Porque tu, ó Senhor, é meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Deus fez habitação no Altíssimo? O Senhor que aqui está fez habitação no Altíssimo? Ou no Altíssimo fez a habitação de quem Davi está se relacionando? Aí o que foi transformado no samba do crioulo doido foi minha mente. Mas não fui eu que transformei. É, porque eu não captei, não. Davi faz uma salada, minha amada. É, porque Você não consegue perceber o que Davi está falando aqui. Ele ficou maluco. Ele está falando para Deus, falando para uma pessoa, e o povo evangélico entende que isso é a palavra de Deus falando. É, falando para eles. É, para eles. Entende? Entendi. Vamos de novo. Porque tu, ó Deus, és meu refúgio. É refúgio de Davi. Certo. Agora, pode ser que Davi fale para aquela pessoa, para o fulano. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Mas quem fez a habitação no Altíssimo? Foi a própria pessoa? Ou foi o Altíssimo que fez essa habitação? Eu entendo que está falando de Deus. Para mim também está falando de Deus. Mas como pode o Senhor é o refúgio de Davi e no Altíssimo o Senhor fez essa habitação? Seria nas alturas? Não, o Altíssimo é uma pessoa. E no Altíssimo... É, porque o Criador, o Altíssimo... E em ti, Senhor, fez habitação. Seria lógico. Não é verdade? Sim. Mas não tem lógica dizer que Deus fez habitação no Altíssimo. Mas não sou eu que estou falando essas besteiras aqui. Está escrito isso aí, ó. Vamos em frente? Nem o mal te sucederá, nem o mal acontecerá a ti, a fulano, nem praga alguma chegará à tua tenda. Quem está falando isso é Davi. Sim. Ele, mesmo tempo que ele fala para o Altíssimo, fala para o Senhor, fala também para essa pessoa. Porque os seus anjos, aí já parece que está falando para o Criador. Porque se ele está falando para a pessoa agora, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem. Aos anjos de quem? Dá a entender que é de Deus. É, eu também penso que é. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Tá certo? Eles, os anjos, te sustentarão, o fulano, nas mãos. Não pode se sustentar Deus. Toda a vida está falando para o fulano. É. Fulano é alguém que a gente não sabe quem. Para que não tropeces com o teu pé em pedra. E ainda continua falando para o fulano. Pisarás o leão e a cobra. Calcarás aos pés o filho do leão e também a serpente. Vai dar uma sacudidinha. Quem? O fulano vai fazer isso. Né? Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Davi está falando agora
porquanto tão encarecidamente me amou. Quem amou Davi? Também eu o livrarei. Davi vai livrar quem? Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Davi agora está falando como se fosse Deus? Ou Davi se sentiu Deus? Porque tão encara. Ele tá falando. Aí eu entendi o que você falou agora. Ele tá falando como se fosse Deus falando, vai. Né? Ele tá falando como se fosse Deus, assim, Deus falando. Vamos supor que é Deus, vai. Porque Davi ou fulano de tal, tão encarecidamente me amou. O próprio pregador reconhece que isso aqui é Israel cantando para Deus. E eu não discuto. Isso aqui é homem escrevendo para Deus, no caso Davi. Só que Davi é maluco. Agora Davi fala, ele me invocará. Ele quem invocará Davi? E eu lhe responderei, estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei. Vai glorificar quem? A Deus? Ou vai glorificar agora uma pessoa comum que Davi tirou? Estou te falando, amada. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Davi vai mostrar a salvação para essa pessoa? O Davi agora virou Deus? Tu não reparou que é uma coisa doida, amada? É uma coisa esquisita, né? Ele fala como se fosse Deus, ou como se fosse Deus falando, ele falando que é Deus que está falando essas coisas, né? É isso aí mesmo. Vamos pegar essa letra para tu, ó. No mínimo, amada, no mínimo, este salmo, ele é totalmente fora da lógica, né? Vou pegar aqui letra para não pegar. É esquisito. É muito esquisito, né? Vamos ver aqui a letra da música do samba do Crioulo Doido, ó. Demônios da Garoa. Foi em Diamantina onde nasceu JK, que a princesa Leopoldina a resolveu se casar. Mas Chica da Silva tinha outros pretendentes e obrigou a princesa a se casar com Tiradentes. E aí segue, tá vendo? Joaquim José, que também é da Silva Xavier, queria ser dono do mundo e se elegeu Pedro II. Das estradas de Minas seguiu para São Paulo e falou com Anchieta, o vigário dos índios. Aliou-se a Dom Pedro e acabou com a falseta. Da união deles dois ficou envolvida a questão. Foi proclamada a escravidão. E segue o samba falando coisa com coisa. Esse Salmo 91 para mim, ele é bem semelhante à música do Demônio da Garoa, cara. Entendi. Para mim é uma loucura isso aqui, cara. Agora, de qualquer forma, sendo uma loucura ou não sendo, uma coisa que eu penso que as pessoas podem refletir sobre isso aqui é o Pai falando? Isso aqui é o Criador falando? O que é isso aqui? Isso aí é Davi falando, um cara comum como eu, como você, como todos que estão assistindo. Essa coisa de verás a recompensa dos ímpios, ela faz parte do que o nosso Salvador ensinaria? Tem outro também que você conhece, né? Põe uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. O Messias falou para não ter inimigo. A quem Davi escrevia esses poemas? A quem Davi louvava com esses poemas verdadeiramente? A gente termina o programa de hoje com essa pergunta, amada. Verdade. Obrigado, minha rica. Nada. Quem é igual a ti, ó Senhor, dentre os deuses? Elim.